Então, aqui feito 5 bloquinhos, faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui a borboletinha, tá? Agora eu vou fazer o espaço, aqui 2, 3, 4, 5. Faço novamente a borboletinha, 3 pontos, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto alto aqui, tá? Faço mais um espaço, 5 correntinhas e aqui o ponto alto. Aqui eu faço mais uma borboletinha de 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e aqui eu vou fazer o bloquinho. Feito o bloquinho, eu faço aqui a parte do meio, ó. Então, aqui eu fiz a parte do meio, borboletinha, espaço, borboletinha, espaço, borboletinha. Aí, eu fiz um quadradinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, ok? E termina assim, ó, com um quadradinho. Aqui eu vou fazer a carreira 9. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou virar. E vou fazer aqui, ó, os grupinhos em cima do grupinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos. Então, eu vou repetir os grupinhos aqui. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, tá? Então, agora é só fazer 2 correntinhas, aqui um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto, aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui eu vou seguir fazendo o meu grupinho, tá? E a parte do meio, que vai ser igual. Aqui. Então, aqui eu fiz até o meio, tá? O espaço, a borboleta, o espaço, a borboleta, o espaço. Um quadradinho e fui fazendo 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira 10. A carreira 10 eu vou fazer um aumento aqui, tá? Para fazer a parte do ombro, como eu fiz aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui, ó, nesse primeiro, no mesmo lugar, tá? Nesse primeiro ponto aqui. Um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2. Aqui no mesmo lugar, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, eu faço meu grupinho. Ok? Vai ficar assim, ó, com esse aumentinho aqui, tá? Aí, eu faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, vou fazer outro grupinho. Então, aqui eu vou fazer 4 grupinhos, tá? Contando com esse daqui, fica 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, aqui, eu vou aumentar um desenho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo as 3 correntinhas, aqui o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, aqui o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto.
uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui o ponto alto, faço duas correntinhas. Então, aqui eu vou aumentar aqui a parte do meio, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto, dois e três. E aqui no ponto alto seguinte, quatro, fazendo meu grupinho, ok? Faço duas correntinhas, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu vou aumentar um quadradinho no começo e lá no final. Então, aqui eu fiz um aumento do quadradinho, tá? Ficou assim. Aí, eu fiz um quadradinho, aqui o espaço, borboleta, espaço, borboleta, e aqui eu aumentei um espaço, tá? E aqui no final eu fiz um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 11. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui eu vou fazer o bloquinho em cima do bloquinho, ok? Faço duas correntinhas de separação e faço novamente o bloquinho em cima do bloquinho. Então, feito aqui os bloquinhos, aqui é só fazer as três correntinhas e o ponto baixo, três correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui o ponto alto, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui o ponto baixo, três correntinhas e aqui o ponto alto, ok? Aqui eu faço duas correntinhas e aqui eu faço a parte do meio, tá? Então, primeiramente eu faço aqui o bloquinho e depois os quadradinhos, tá bom? Da mesma forma aqui. Então, aqui eu fiz a parte do meio, tá? Aí, aqui eu fiz um quadradinho, a borboleta, um espaço, borboleta, espaço, borboleta. Um, dois, três, quatro grupinhos, tá? E agora, para terminar, eu vou diminuir, tá bom? Então, só essa carreira aqui que eu aumentei, agora eu vou diminuir, tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui no último, um ponto alto sem terminar. E arremato, tá? Agora, eu vou fazer a carreira 12. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou fazer mais uma diminuição, tá? Então, aqui eu vou no último ponto alto, e aqui eu faço um ponto alto, no espaço mais dois, e aqui no seguinte mais um, tá? Fazendo grupinho assim, tá? Então, agora eu vou ficar com quatro grupinhos. Então, eu faço duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, vou fazer aqui o segundo grupinho. Então, aqui eu vou acelerar um pouquinho e já volto, tá? Então, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Agora, eu faço duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aí, eu sigo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, o ponto alto. Três correntinhas, o ponto baixo. Três correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui o ponto alto. Três correntinhas, o ponto baixo, três correntinhas, o ponto alto. Então, aqui eu tenho que fazer mais um de espaço, né?
com 5 correntinhas e o ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas e aqui eu faço a parte do meio. Então eu faço um grupinho e depois os quadradinhos. Ok? Vai ser a mesma coisa. Então aqui eu fiz o meio, o quadradinho, o espaço, borboletinha, o espaço, a borboleta, o espaço, o quadradinho, e fiz aqui 1, 2, 3, 4 grupinhos, tá? E termino com um quadradinho. Então agora a carreira 13, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou virar aqui. Então aqui eu vou fazer o grupinho em cima do grupinho, ok? Então é só seguir fazendo assim. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 grupinhos, tá? Então agora eu sigo fazendo 2 correntinhas, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, aqui o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, o ponto baixo, o ponto alto, desculpa. 1, 2, 3 correntinhas e o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e aqui o ponto alto, tá? Agora eu faço 2 correntinhas e aqui eu faço o grupinho e sigo fazendo a parte do meio com os quadradinhos, tá? Aqui. Então aqui eu fiz o meio, fiz o quadradinho, a borboleta, o espaço, a borboleta, o espaço, a borboleta, o quadradinho. Fiz aqui mais 1, 2, 3 grupinhos. Aqui no final eu fiz 3 pontos altos, tá? E vou terminar fazendo mais um ponto alto aqui no último ponto. Aqui assim, ok? Agora eu vou fazer a carreira número 14. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Aqui eu vou fazer mais uma diminuição, tá bom? Então, aqui eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro, faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um grupinho. Ok? 2 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, faço novamente mais um grupinho. Duas correntinhas, pulo 1, 2, aqui eu vou fazer mais um grupinho. Então, aqui nessa carreira vai ficar com 3 grupinhos, tá? Assim, ok? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. Aqui eu vou estar aumentando o ponto fantasia, tá? Ok? E agora é só seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, o ponto alto, 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto, 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e aqui o ponto alto. 2 correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo o grupinho e a parte do meio com os quadradinhos, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui eu fiz o meio, tá? Aí eu fiz um espaço, a borboletinho, espaço, borboletinho, espaço. Aqui eu fiz um aumento, né, com uma borboletinha, tá bom?
Então, eu aumentei ali do outro lado e aumentei aqui também, tá? Então, agora, eu vou fazer a carreira número 15. Uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui, tá? E aqui eu vou fazer os bloquinhos. Então, aqui nessa carreira, eu vou fazer 4 bloquinhos, tá? Então, aqui é só seguir fazendo assim, tá bom? Então, aqui eu fiz 4 vezes, tá? O bloquinho. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Aqui eu faço o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Aqui o ponto alto. Tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. E aqui eu faço mais uma vez, 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto alto. 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer o bloquinho e a parte do meio com os quadradinhos, ok? Então, aqui eu fiz a parte do meio, o quadradinho, borboletinha, o espaço, borboleta, espaço, borboleta, espaço, tá? Aqui eu fiz 2 grupinhos inteiros e aqui eu fiz apenas 3 pontos altos, tá? Então, para terminar, eu dou uma laçada aqui, pulo uma correntinha, na correntinha seguinte, um ponto alto, tá? Fazendo mais uma diminuição aqui, ok? Então, a carreira 16. Uma, duas, três, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui eu vou fazer mais uma diminuição, vou pular um, dois, aqui no terceiro. Aqui eu faço o grupinho. Ok? 2 correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, vou fazer mais um grupinho. Nessa carreira, vai ficar apenas 2 grupinhos aqui, tá? Esses dois aqui, ok? Agora, eu sigo fazendo 2 correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, aqui um ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas e aqui o ponto alto, tá? Então, agora eu vou aumentar novamente, ok? Aqui na parte do meio. Então, aqui eu vou fazer o bloquinho. Faço 2 correntinhas e aqui eu começo fazendo os quadradinhos, tá bom? Então, aqui no começo, vou aumentar um quadradinho e aqui no final também. Então, aqui eu fiz o aumento aqui no meio, né? Fiz aqui o espaço, a borboletinha, espaço, a borboleta, espaço, a borboleta, um quadradinho, 1, 2, 3 grupinho, tá? Na carreira 17, é só fazer o grupinho novamente, a mesma coisa, tá bom? E aqui, eu vou seguir fazendo assim. Aqui 2 correntinhas, aqui o ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto.
Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Aqui, mais uma vez, 5 correntinhas. Aqui o ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, aqui o ponto baixo. 3 correntinhas. E aqui eu vou seguir fazendo o grupinho e os quadradinhos da parte do meio, tá? Então, eu faço 2 correntinhas, o ponto alto e vou seguir fazendo assim. Então, aqui eu fiz o meio, tá? Aqui uma borboletinha, um espaço, borboletinha, espaço, borboletinha, espaço, um quadradinho. Aqui eu fiz 1 e 2 grupinho, tá? Então, aqui para terminar, vou fazer aqui, pulo aqui uma correntinha, aqui no seguinte, eu faço um ponto alto, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 18, vou fazer mais uma diminuição. Vou fazer 2 correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo 1, 2, aqui no terceiro, vou fazer aqui um grupinho. Ok? Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu vou aumentar um desenho, tá? Uma, duas, 3 correntinhas, aqui eu sigo fazendo assim, tá? Aqui o normal. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui o ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto aqui. Tá? Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu sigo fazendo o grupinho e os quadradinhos da parte do meio da blusa, tá? Então, aqui é só seguir fazendo assim, ok? Então, aqui eu segui fazendo o meio, a parte do meio, aqui, um espaço, uma borboletinha, um espaço, a borboleta, um espaço, a borboleta, e aumentei aqui um espaço, tá? Então, do outro lado, eu fiz o aumento do desenho, aqui também eu faço, tá? E termino com 3 bloquinhos, ok? Então, agora a carreira 19. Uma, duas, 3 correntinhas, e aqui eu vou repetir os bloquinhos, ok? Então, aqui é só fazer assim, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Então, aqui eu vou seguir fazendo 3 correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, aqui um ponto alto. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas, aqui um ponto alto, tá? Uma, duas, 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas, aqui um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto. Uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas, aqui o ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, aqui o ponto baixo. 3 correntinhas, e aqui eu vou seguir fazendo a parte do meio. Então, eu faço primeiro o grupinho e depois os quadradinhos, ok? Então, aqui eu fiz o meio, tá? Uma borboletinha, um espaço, a borboleta, o espaço, a borboleta, espaço, a borboleta, tá?
E aqui no final, eu fiz 4 pontos altos, ok? Então, para terminar, eu vou fazer um ponto alto aqui no último ponto. Tá bom? Agora, eu vou fazer a carreira 20, a última carreira. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar, vou fazer aqui o último, a última diminuição, tá? Então, aqui, no ponto seguinte aqui, um ponto alto, ok? Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou uma laçada. Aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto sem terminar, 2 laçadas, 1, 2, aqui na terceira correntinha, puxo a laçadinha, tiro 2 e tiro 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo sem terminar, dou uma laçada aqui no ponto alto, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui eu vou repetir novamente, ó. Um ponto alto sem terminar, 2 laçadas, 1, 2 aqui na terceira, um ponto alto duplo sem terminar e arremato. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, ó. Um ponto alto duplo sem terminar. E aqui no último, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou repetir mais uma vez, ok? Essa parte aqui eu já passei para vocês. E assim termina, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço um ponto alto duplo sem terminar, e aqui um ponto alto sem terminar e arremato. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço um ponto alto e faço o bloquinho. Feito o bloquinho, eu faço a parte do meio, que os quadradinhos, tá? Aqui os quadradinhos, ok?